Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que nesse momento a pessoa de Jesus Cristo seja revelada a nós, a fim de que prossigamos crescendo nele e caminhando para ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que detém, em quem estão escondidos toda a sabedoria e todo o conhecimento. A Ele prestamos culto e por Ele estamos aqui. Nessa noite eu gostaria de quebrar brevemente um protocolo. Nós geralmente temos perguntas após. Mas caso você tenha alguma dúvida, eu creio que o formato das cadeiras hoje é bem propício a isso. Caso você tenha alguma dúvida no decorrer da pregação sobre o tema que está sendo pregado, fique à vontade para levantar a sua mão e fazer a sua pergunta. Os pastores estão à minha disposição também, eu não estarei sozinho. E que Deus nos abençoe. Eu peço que vocês abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o tema central desses livros bíblicos é a vida de Jesus Cristo. O que ele fez, o que ele ensinou, como ele agiu e todo o contexto da época em que ele veio ao mundo como homem. E nos 4 evangelhos está relatado que pouco antes de Jesus revelar-se como o Cristo ao mundo, um homem ganhou voz. Um homem chamado João. Esse homem, que porque batizava era chamado de João Batista, ele tinha características muito peculiares. A Bíblia nos diz que ele vivia no deserto, que ele tinha uma dieta bem peculiar também, comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele se vestia de peles de camelo. Portanto, era um homem bem excêntrico, bem peculiar mesmo. E ele é tido pela Bíblia, pela palavra de Deus, como o precursor do reino de Deus. Como aquele que tinha a missão de preparar o caminho para o Messias com a sua pregação. E a pregação de João o Batista tinha um tema muito simples, muito claro: arrependimento de pecados. Mais do que isso, que todo aquele que o ouvisse produzisse frutos dignos de arrependimento. Mas para que nós entendamos qual foi o significado de João Batista no decorrer da história, nesse espaço-tempo, e por que é que ele pregava arrependimento de pecados, nós precisamos voltar alguns milênios antes, lá no Éden, e entendermos como é que chegamos a essa natureza caída e pecaminosa. Como é que fomos seduzidos pelo mal. Quando Eva está de frente para a serpente faz a pergunta, no momento em que Eva estava ali distraída, caminhando justamente perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore cujo Deus havia proibido Adão e Eva de comer. Enquanto Eva andava ali, a serpente, que representava o diabo, que representava o mal naquele momento, pergunta: mas por que você não come? Deus disse que vocês morreriam? Sim, Deus disse que morreríamos. E a serpente prontamente diz: mas é claro que vocês não morrerão. É óbvio que vocês não morrerão. Como diz um grande amigo meu, que conversa é essa, rapaz? Que tolice é essa? Que besteira, mas é claro que vocês não vão morrer.
É claro que, na verdade, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque Ele sabe que no momento em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Esse foi o grande devaneio que atraiu não necessariamente Adão e Eva em si. Adão e Eva simplesmente representavam toda a raça humana, de forma que eu e você, naquele lugar, naquele momento, teríamos caído da mesma forma. Sermos como Deus. Não termos mais o Criador como referência. Vivermos sem precisarmos mais nos reportar a alguém acima, soberano. Vivermos como a nossa própria referência. Vivermos para satisfazermos os nossos próprios prazeres. Vivermos como deuses na nossa existência. Todo tipo de mal, todo tipo de pecado que existe no mundo hoje procede exatamente desse devaneio que nos atraiu. Sermos os deuses da nossa própria existência. Vivermos como se o Criador, o Deus vivo, o eterno não existisse. Vivermos verdadeiramente para satisfazermos as nossas concupiscências. Isso é naturalmente o que nos atrai. E esse devaneio no qual nós caímos faz com que se apague por completo um dos grandes privilégios que nós temos, que é o de termos sido criados como imagem e semelhança do nosso Pai, uma vez que satisfazermos os nossos próprios interesses faz de nós nada diferente de animais que agem instintivamente, predatoriamente, sem nenhum respeito pela vida. Na verdade, o grande privilégio de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus não é, na verdade, que eu tenha a boca ou o nariz de Deus, não tem nada a ver com isso. Mas é verdadeiramente o fato de eu ter a minha consciência, de eu me conhecer, de eu poder fazer escolhas, de eu me saber na existência. E tendo essa capacidade de consciência, me conectar com o Espírito Santo de Deus, me submetendo a Ele em todo o tempo. De modo que, sendo seres naturalmente caídos, e tendo esse pendor, por sermos a nossa própria referência, só podemos ativar de novo essa identidade de filhos, quando cremos no Filho, no Cristo, naquele que se fez homem e se deu no nosso lugar, naquele que, como eu acho maravilhoso, o que Paulo diz sobre Jesus, aquele que é a face do Deus invisível. É só no momento em que a minha consciência encontra o Cristo, é que eu tenho a oportunidade de ser religado, de ser reconciliado com Deus. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer aqui, reconciliar a criação com o Criador. Mas antes da manifestação física do Cristo na história, vem esse homem chamado João Batista, que, conforme eu disse, tinha um tema muito claro nas suas pregações: arrependimento. E antes de mais nada, eu gostaria que vocês lessem comigo no capítulo 3, a partir do versículo 7. Que diz assim: dizia ele, João Batista, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Feche os seus olhos por um minuto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Te peço de todo o coração que o Teu conhecimento e a Tua sabedoria seja derramada em nós nesse momento, a fim de que pela Tua palavra, pela única verdade, sejamos transformados, pouco mais, dia após dia. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. A pregação de João, o Batista, portanto, era muito clara. Que todo aquele que o ouvisse se arrependesse verdadeiramente dessa natureza de ser. Se arrependesse verdadeiramente dos seus pecados. E fica muito claro do porquê, no espaço-tempo, João, o precursor do reino de Deus, prepara o caminho do Messias com esse discurso de que produzamos frutos dignos de arrependimento. É impossível receber o novo. É impossível receber a boa nova do Cristo de Deus. É impossível receber o que é eterno se não nos esvaziarmos dessa natureza maligna e pecaminosa que nos acometeu. É impossível que compreendamos, que recebamos e que sejamos essa metanoia ambulante. É impossível que compreendamos Deus em Cristo e através de Cristo sejamos transformados sem antes nos esvaziarmos do que é antigo, sem antes nos esvaziarmos do que é velho, sem antes nos esvaziarmos de nós mesmos. No decorrer da vida humana de Jesus, ele dá inúmeras declarações a respeito disso. Por exemplo, é impossível servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, justamente porque esses 2 senhores não são do mesmo espírito. Não procedem das mesmas convicções. No capítulo 3 do Evangelho de João, através da conversa com Nicodemos, Jesus diz que não entra e não vê o reino dos céus aquele que não nasce de novo, que não nasce da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito tem um significado muito claro. Nascer da água significa exatamente o que João Batista pregava: arrependimento genuíno. E no ato de arrepender-se e de abrir a porta àquele que bate, você nasce e cresce e é regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Nascer da água e do Espírito, nascer de novo, abrir mão de si. Além das declarações de Jesus, talvez ninguém tenha compreendido e traduzido de forma tão clara o fato de precisarmos nos arrepender para receber o novo, como Paulo quando ele diz que já estou crucificado com Cristo. A minha carne, o meu eu, as minhas paixões, tudo aquilo que eu acho que eu sei, todo o meu devaneio natural de ser como Deus, de ser o Deus da minha existência, a minha única referência, tudo isso está crucificado. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus também nos diz claramente que é impossível costurar pano novo em veste velha. É impossível colocar vinho novo em odres velhos, porque os dois não se conservam. Só se conservam se o vinho novo for colocado em odres novos. De modo que, como já foi dito, eu só compreendo, percebo e recebo do privilégio de ver a face de Deus em Cristo
e ser habitado pelo Espírito Santo de Deus quando primeiro, antes de mais nada, eu abro mão de mim. Eu abro mão do que eu penso que sou. Que na verdade, se formos um pouquinho sinceros, vemos que não é nada. Só somos em Deus. Só há vida nele. A prova clara é o Éden. A prova clara é que quando o homem escolhe por si, ele só escolhe o mal. Mas como já foi dito, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que tendo vindo e revelado a face de Deus a mim e a você, reconcilia a criação com o Criador. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de ativar novamente e plenamente a identidade de termos sido criados como imagem e semelhança do Criador. E a pregação de João, o Batista, é muito clara, quando ele fala de arrependimento, e mais do que isso, de arrependimento genuíno. Ele fala claramente aos judeus hipócritas que o procuravam. João, geralmente, quando alguém o ouvia e recebia a sua pregação, verdadeiramente, ele batizava aquela pessoa como uma confissão pública de arrependimento e de submissão às leis do Senhor. Mas aqueles que saíam a batizar-se como se o batismo fosse simplesmente um ritual, fosse simplesmente o batismo pelo batismo, algo que houvesse significado, a esses ele dizia: raça de víboras, hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura de forma tão banal? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia nos traz inúmeras vezes a figura de árvores, de plantas e de frutos. E essa metáfora, essa linguagem de expressão é maravilhosa. Uma vez que uma árvore só dá um fruto, baseado no que ela tem como essência. É impossível um fruto genuíno de arrependimento proceder de mim se isso não for a minha essência, se eu já não for um ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E esse fruto pode ser atrofiado, assim como também pode ser maximizado e cheio das vitaminas necessárias, baseado em onde essa árvore tira os seus nutrientes, os seus minerais. De modo que se eu abro mão de mim e abro a porta para que Cristo viva em mim, é só aí que eu tenho esse privilégio de produzir frutos dignos de arrependimento verdadeiramente. E não mais caminhar como um hipócrita, como alguém que vive de aparência, mas na verdade por dentro é como um sepulcro caiado. Não vivo mais como a minha própria referência, baseado na minha própria justiça, que não passam de trapos de imundícia. Nós sabemos bem disso. Basta que nós sejamos um pouco sinceros a respeito disso e nós veremos que verdadeiramente só há arrependimento e vida em Cristo Jesus. E fica claro também na pregação de João que o machado já está posto à raiz das árvores. O tempo está próximo. O sinal de alerta está ligado. Nós vimos recentemente, há dias atrás, uma catástrofe, um acidente terrível acontecer. E levar e acabar com a vida terrena de 5 pessoas de forma súbita. E acidentes como esse, tragédias como essa, nos deixa muito reflexivos. Vi, inclusive, inúmeros textos postados no Instagram, textos muito belos, bem construídos, sobre amor, sobre perdão. Mas não se enganem.
Se o amor e o perdão não procederem de frutos dignos de arrependimento verdadeiros, textos e palavras são só textos e palavras. Dentro de pouquíssimo tempo, nos esquecemos disso e voltamos a calar por completo a nossa identidade de filhos e somos novamente seduzidos dia após dia pelo devaneio de sermos a nossa própria referência. Frutos verdadeiros, dignos de arrependimento. Só a partir daí que temos vida. E é interessante que, como aqueles que ouviam a pregação de João e entendiam o que ele queria dizer, eles perguntaram logo em seguida: olha, João, vamos para a prática agora. O que é que nós temos que fazer? E aqui João deixa muito claro, como a partir do momento que abrimos mão de nós mesmos, e somos, como já dito, essa metamorfose, essa metanoia, sofremos essa renovação dia após dia através do Espírito Santo de Deus, através da mente de Cristo instalada em nós. Nesse momento, todos os âmbitos da nossa vida são transformados. Os frutos dignos de arrependimento são vistos em cada momento da nossa vida. De modo que é impossível, como o próprio Jesus diz, eu dizer que amo a Deus, se os meus frutos são contrários a isso. Se os meus frutos não procedem do Evangelho. Portanto, a resposta de João é simples. Se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Porque é impossível eu dizer que amo a Deus, eu obedecer a Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas, se eu não amo o próximo a quem eu vejo. É simples assim. Frutos dignos de arrependimento. Se eu digo que amo a Deus, na verdade eu não amo a Deus apenas falando isso. O próprio Jesus deixa isso muito claro. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha que incoerência. Olha que perda de tempo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É simples assim. E por mais dura que seja essa palavra, por mais difícil de ouvir que fosse a pregação do próprio João Batista nessa época, é simples assim. Ninguém vê, ninguém é um habitante do reino dos céus sem abrir mão de si, sem nascer de novo, sem arrependimento dessa natureza de ser. Publicanos se achegam a João e nesse momento João dá um outro exemplo de como essa transformação afeta por completo a nossa vida. Publicanos era aquela classe de judeus que cobravam imposto dos judeus, porém eram funcionários do Império Romano. Ou seja, judeus que cobravam imposto de judeus e repassavam ao Império Romano, que era o império que dominava a região de Israel nessa época. E muitas vezes esses impostos eram cobrados de forma abusiva, de modo que uma parte dessas taxas ia para os próprios publicanos. Portanto, essa era uma classe extremamente odiada nessa época. De modo que um publicano, quando entendeu a pregação e o que era verdadeiramente dar frutos dignos de arrependimento, vai a João dizendo: e nós? O que nós faremos? A quem João diz: não recebam mais do que o estipulado. A grande lição do Evangelho a nós, a grande transformação do Evangelho em nós, é o equilíbrio e a constância de crescermos em Cristo, a fim de que tudo em nós, cada relação, cada tarefa, cada papel da nossa vida, seja no âmbito pessoal, matrimonial, profissional, tudo é transformado a fim de que em todos os âmbitos sejam vistos frutos dignos de arrependimento. O Evangelho nos impede de sermos bipolares.
O Evangelho tira de nós essa loucura de agirmos de um jeito com uns e em outros ambientes sermos pessoas irreconhecíveis. Frutos verdadeiros, dignos de arrependimento. O texto é finalizado com soldados perguntando: e nós, o que é que nós faremos? A quem João, mais uma vez, nos ensina sobre como o Evangelho nos transforma e deve nos transformar se o arrependimento for verdadeiro em todos os âmbitos. Se contentem com o vosso soldo, com o vosso salário e não saiam por aí dando falso testemunho para criminar ninguém. Não aceitem suborno e não deem falso testemunho. Não se rendam à fofoca, a prazeres desse mundo, simplesmente por dinheiro. Não, vocês não podem servir a dois senhores. Frutos dignos de arrependimento, sincero e verdadeiro, sem o qual é impossível, repito mais uma vez, de compreendermos Deus em Cristo e de termos habitando em nós o Espírito Santo de Deus, sem o qual é impossível que tenhamos vida, sem o qual é impossível que faça sentido, uma vez que todas as minhas escolhas por mim mesmo são completamente voltadas para o meu eu. Eu lembro a vocês que o colocar-se como a sua própria referência, como se Deus não fosse mais o seu Senhor, foi exatamente o pecado cometido por Lúcifer na eternidade. E é exatamente o que nos seduz hoje. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos reconcilia através da fé e da convicção no Filho de Deus, nos reconcilia com o Criador. Que essa convicção habite firmemente o nosso coração, hoje e sempre. E que mais do que isso, frutos verdadeiros, dignos de arrependimento, sejam vistos no nosso caminhar. A fim de que o nosso testemunho seja apenas um. E este em completa concordância com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado e é revelado livremente, abundantemente, a todo aquele que nele crê, pois só nele temos vida. Só nele temos vida. Põe-se de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor veio a nós e se deu por nós. E nos esvaziando de nós mesmos, nos arrependendo de nós mesmos, temos acesso a essa maravilhosa graça que nos foi dada através da cruz. Muito obrigado, meu Pai. Que frutos dignos de arrependimento sejam vistos através das nossas vidas, onde quer que estejamos. Que os frutos provocados em nós através do Teu Evangelho sejam vistos em nós verdadeiramente, porque agora já não caminhamos pelas nossas concupiscências, nem pelas nossas pseudo-certezas, que caminhemos sendo transformados e renovados pela mente de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que me diz que todo aquele que nele crê já está reconciliado com o Pai. Aleluia! Te agradeço por todas as coisas, meu Pai. Que essa consciência seja gerada em nós e nos regenere pouco a pouco, dia após dia. Em nome de Jesus.
Amém e amém.